Corte radical de açúcar da dieta é ineficaz e causa prejuízos à saúde. Veja só quanta bobagem! Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Esse é o título de uma matéria que saiu numa revista de grande circulação no país semana passada. E várias pessoas nos marcaram em rede social para comentar os absurdos que eles mencionam. Então vamos lá, a gente vai ler uns trechos aqui dessa coleção de pérolas e comentar. Já começa a bobagem pelo título, porque diz que o corte de açúcar na dieta é ineficaz. Só um pouquinho, quando você coloca algo no título, o título é uma das coisas mais importantes e nós temos estudos mostrando que o corte do açúcar na dieta é eficaz em termos de saúde, sim senhor. E ao longo do episódio a gente vai citar alguns estudos que refutam com embasamento essas bobagens que estão mencionadas aqui e também para você que assina lá em drsolto.com.br/podcast, você vai receber os links para acessá-los. O primeiro estudo que eu queria citar para vocês, ele é um estudo relevante para essa matéria, vamos dizer assim, porque ele faz exatamente isso, ele faz a retirada abrupta do açúcar da dieta de adolescentes obesos com resistência à insulina e síndrome metabólica. Ah, peraí, então significa que é uma retirada radical do açúcar? Isso, uma retirada radical. E o que aconteceu com esses adolescentes? Qual o, aspas, prejuízo para a saúde que eles tiveram? Eles tiveram vários efeitos colaterais, Sari. Vou citar aqui alguns deles. Em 9 dias da retirada radical do açúcar, eles tiveram melhora da resistência à insulina, melhora do teste de tolerância à glicose, melhora dos triglicerídeos, melhora do colesterol e uma redução de 20% da gordura do fígado. Eu disse 20% da gordura do fígado em 9 dias. Uau! Mas vamos ver o que ela fala aqui, né, a matéria. Começo do ano e todo mundo decide emagrecer eliminando o nutriente. Opa! Açúcar é um nutriente agora. Não é a melhor estratégia. A medida provoca alterações de humor, fadiga, entre outros. Ah, então provavelmente a gente também não deveria deixar de fumar. Porque deixar de fumar também provoca alteração de humor, fadiga, irritabilidade. Esse é o argumento, ou seja, a pessoa está sugerindo que quando você tira algo que cientificamente é ruim para você, você vai se sentir mal por um tempo. Então esse seria um motivo para tirar ou para não tirar? Tem aqui como legenda de uma foto de açúcar do açucareiro: equilíbrio, ausência do ingrediente, : risco de graves alterações de humor. Ah, graves alterações de humor. Eu gostaria de saber se existe algum estudo científico que documente que a retirada deste, aspas, nutriente provoca graves alterações de humor. As pessoas tiram açúcar e vão internadas depois por alterações graves psicóticas. Não, né? Não. Olha só isso aqui. Depois dos clássicos exageros à mesa no fim do ano, o corte brusco de algum elemento da dieta pode parecer um caminho fácil para cumprir a igualmente tradicional promessa de perda de peso. Quem falou que era fácil? Sabe, essa frase ela não faz absolutamente nenhum sentido. Você está querendo dizer que depois do exagero, a retirada daquilo que você exagerou é uma coisa fácil? Vamos substituir. Depois do exagero no fim de ano em que você bebeu muito álcool, a retirada do álcool é uma solução fácil? As frases não fazem sentido. É algo que, para além da inacurácia científica, é literalmente mal redigido. Pois é, e olha só a contradição. Segue aqui dizendo que eliminar o açúcar que vem de guloseimas, refrigerantes, biscoitos e sorvetes é importante para a saúde. O brasileiro consome mais do que deve, ok, até aí tudo bem. E pode ajudar nesse processo.
O problema, segundo o texto, é fazer a remoção de forma radical. Fonte de energia para o organismo. Ai, meu Deus. O corte abrupto de açúcares e carboidratos está associado à alteração de humor, fadiga, dor de cabeça e outros sintomas que podem evoluir para quadros mais graves. Referência bibliográfica, como tem sido muito comum, a gente viu, é Minha Cabeça, vírgula, Vozes Dentro da, 2022 no caso. Porque na realidade não existe relatado na literatura nenhum quadro mais grave de você tirar açúcar, churros, pizza, refrigerante, milkshake da sua dieta. Não existe quadros graves associados com isso. O que existe quando você retira qualquer coisa que tenha um potencial de adição, de vício, é sim alguma abstinência, pelo menos psicológica. E isso nunca foi motivo para não tirar algo. Isso sempre foi um motivo para tirar algo. Então veja, se ela está dizendo que a retirada radical dá muitos sintomas, talvez o que ela deveria propor é uma retirada aos poucos. E isso é incompatível com o título, que diz que é ineficaz e causa prejuízos à saúde. E aqui, numa tentativa de explicar o que está acontecendo, segue uma citação a respeito dos mecanismos da dopamina. O neurotransmissor, abre aspas, participa dos processos executados no sistema cerebral de recompensa, engrenagem que funciona como uma máquina de bem-estar alimentada por algo que dá prazer ao indivíduo. Pode ser fazer compras ou consumir drogas. O estímulo chega, a dopamina age e o corpo produz hormônios que dão a sensação de alegria. E assim constrói-se um ciclo que pode levar à dependência, à vontade difícil de ser controlada, de desfrutar das mesmas sensações novamente. Cortar os estímulos de uma vez, portanto, resultaria em sintomas de abstinência, incluindo tontura, enjoo, ansiedade e quadros depressivos, fecha aspas. Então deixa eu ver se eu entendi. Ela está fazendo um parágrafo inteiro comparando o açúcar com outras drogas de abuso, que provocam, pelo sistema de recompensa da dopamina, situações de vício, situações de dependência. Isso, na minha cabeça, é um argumento para evitar aquela substância. E aí, quando você diz que cortar de uma vez só pode resultar em sintomas de abstinência, você não está sugerindo não cortar, você está, no máximo, sugerindo cortar aos poucos. Então, por que fazer uma manchete que dá a entender que cortar o açúcar da dieta é uma coisa ruim e ineficaz quando você está utilizando argumentos para dizer que é uma coisa que provoca vício, que provoca dependência? Você está dando argumentos a favor de retirar. Se vai ser mais rápido ou mais devagar, são estratégias que a gente pode sim discutir. A gente vai ver mais adiante que, na verdade, esse texto é uma salada mista, assim, uma bagunça, não fala nem a favor nem contra, na verdade não informa, mas confunde, e é um conjunto de pensamentos que a gente vê aí no senso comum, não tem nenhum embasamento. Tem um quadrinho aqui falando sem pressa e com uma ilustração dizendo que se o nutriente for tirado de uma hora para outra, poderão ocorrer efeitos colaterais, como alterações de humor, fadiga, dor de cabeça, ânsia, tontura, ansiedade e depressão. Imagina agora, Sari, que eu substituísse. Eu gosto sempre, vocês vão ver, de fazer esse exercício. Tira da nutrição, que é uma área meio avessa às evidências, e vamos falar de alguma coisa óbvia. Substitui por cigarro, por nicotina. E se eu retirar subitamente a nicotina de uma pessoa que fuma 3 maços de cigarro por dia, ela possivelmente possa ter alterações de humor, fadiga, dor de cabeça, tontura, ansiedade, depressão, insônia. Eu posso botar mais coisas naquela lista ali. Eu usaria isso num artigo para sugerir que as pessoas continuassem fumando um pouco? Na verdade, o que acontece quando a gente tenta mudar um hábito consolidado é o desconforto causado pela alteração desse comportamento. Então, é normal que aconteça isso quando a gente elimina o açúcar, principalmente para quem consome demais, que é o que acontece com a grande maioria das pessoas. Quando a gente começa a fazer exercício físico, quem lembra da primeira vez que foi para a academia? Eu duvido que alguém tenha esquecido. Dói tudo. É como se a gente tivesse apanhado ou sido atropelada por um caminhão, não é mesmo? Nem por isso a gente sai por aí dizendo para as pessoas: olha, você não deve começar a fazer exercício de um dia para o outro, porque isso é uma coisa muito radical e você pode sentir dores musculares.
Na verdade, é justamente o contrário. Eu estou olhando, por exemplo, uma matéria aqui da BBC Brasil que diz assim: o que são a dor boa e a dor ruim e como identificá-las na hora do exercício. A dor ruim está se referindo a lesões, né? Se você teve uma distensão muscular, se você sofreu alguma lesão nos ligamentos ou articular. A dor muscular propriamente dita é considerada como uma dor boa, entre aspas, porque embora a dor faz parte do processo do aprimoramento da sua saúde física. E o meu sonho é o dia que os jornalistas de saúde pararem de fazer essa coisa absurda e irresponsável de alimentar justamente aquilo que dificulta para que as pessoas adotem uma mudança no estilo de vida na alimentação, ou seja, pegar e dizer, olha, você vai tirar o açúcar, prepare-se, você vai ficar irritadiço, você vai ficar com insônia, você vai ficar sentindo vontade de comer doce. Imagina se na reportagem aqui da BBC sobre exercício eles dissessem, olha, exercício até pode ter algumas vantagens, mas os especialistas alertam, você fica com dores musculares, fica com dificuldade de subir e descer a escada no dia seguinte. Por que alguém faria isso dessa forma, nesse tom? E ninguém diz, comece a fazer exercício muito aos poucos, vá uma vez por mês para a academia, porque senão você vai sentir dor. Pelo contrário, todo mundo diz que a gente tem que estabelecer uma rotina regular da prática de exercícios físicos, com a intensidade certa, para que sim, a gente vá evoluindo e consiga atingir bons resultados. Mas ninguém fala que é para fazer isso esporadicamente. Se você fizer esporadicamente, que tipo de resultado você vai ter? Todo sintoma da dor e do desconforto várias vezes até que você desista. Eu vou ler um trechinho da matéria da BBC Brasil e vocês pensem agora que estivessem falando sobre alimentação. Para Francisco Diego, diretor do centro de treinamento tal, aspas, a dor boa se sente no grupo muscular que você trabalhou, tanto durante o treinamento como nos dias seguintes. Está claro que quem está começando está mais exposto a ter essa sensação dolorida, mas isso não quer dizer que seja algo ruim. Agora, se ele estivesse escrevendo sobre nutrição, ele diria, se você retirar o açúcar da sua dieta, você vai sentir falta, você vai ficar irritado, você vai ter dificuldade de concentração, vai ficar pensando o tempo todo em comer açúcar e infelizmente, isso é um dos motivos pelos quais você deveria repensar se você vai tirar o açúcar ou não. Imagina o contrário, que ele estivesse dizendo assim, que se você resolver fazer exercício, você vai ter dores. E vai ter mais dor se você for um iniciante. Esse é um bom motivo para que você não inicie, porque afinal você vai sentir dor. Vocês entendem como é ridículo isso, o mal que esses aspas jornalistas fazem quando desestimulam... Porque a mudança já é uma coisa difícil. Não é fácil para quem come muito açúcar parar de comer açúcar. Tudo que ele não precisa é o desestímulo de um texto babaca desses, dizendo que, nossa, quando você tirar o açúcar, olha, não vai ser fácil. Então, já que não é fácil, não tire. Agora vamos ver como é que termina essa coisa toda, porque eu já estou confusa, né? Fala uma hora que causa adição, fala outra hora que causa mal-estar tirar, mas então, a que conclusão essa matéria chega? Ela encerra dizendo assim, que o que pode se afirmar com certeza é que a retirada só do açúcar de adição, como as colheradas de açúcar do cafezinho, não causa mudanças significativas. O problema está na suspensão de tudo que contém açúcar, como as frutas. O corte reduz a disponibilidade de uma fonte de energia com a qual o cérebro está acostumado, diz a presidente do Departamento de Obesidade da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Segue o texto. Além disso, a restrição até pode levar à perda de peso, mas dificilmente será mantida por muito tempo. Aqui eu me irrito profundamente. Somos ETs, então. Porque, veja, na matéria do exercício, imagina se eu dissesse assim, se você fizer exercício e passar por essas dores iniciais do exercício, você até vai ter um condicionamento físico melhor, mas dificilmente você vai manter por longo tempo. Por quê? Por que fazer isso? Já é difícil as pessoas manterem uma mudança de estilo de vida qualquer.
Tudo que as pessoas não precisam é uma imbecilidade dessas dita. Sim, é difícil manter o exercício no longo prazo, assim como é difícil manter uma mudança salutar, saudável na alimentação no longo prazo. Você, numa matéria, deveria estimular as pessoas à mudança e não dizer para elas tudo o que elas vão sentir de ruim nos primeiros dias e terminar a matéria dizendo, e olha só, pouco provável que você consiga manter no longo prazo. Imagina dizer isso numa revista de finanças sobre poupar, imagina dizer isso numa revista de exercício sobre se exercitar. É ao contrário, em tudo fora da nutrição a gente salienta como persista, mantenha uma atitude positiva, siga pessoas na rede social que também praticam exercício, mas quando é na nutrição você salienta as dificuldades. Parece que eles querem que as pessoas continuem doentes. Para você que gosta do formato em áudio e quer um guia completo para desvendar a dieta low carb, conheça o Podcurso Low Carb da Teoria à Prática. São mais de 20 horas de conteúdo exclusivo para ouvir onde e quando quiser. Se você precisa de um verdadeiro passo a passo para emagrecer e transformar sua saúde, ele é para você. Chega de dúvidas e frustração. Agora é hora de ver resultados. Vem com a gente aprender tudo sobre low carb da teoria à prática. Acesse drsolto.com.br/podcurso. E agora, para aliviar um pouquinho a tensão dessa matéria que me deixou um pouco nervosa, vamos responder uma pergunta da Lia Leite, que fez o podcurso Low Carb da Teoria à Prática. E ela enviou lá no grupo dos alunos esta questão. Gostaria de ouvir de você sobre alimentos para comer durante a prática longa de exercícios, por exemplo, um pedal de mais de 3 horas. Muitos usam aqueles géis de carboidrato, eu costumava usar também, mas hoje vou no amendoim salgado. Gostaria de ouvir de vocês se o foco é mais no sal, que perdemos durante a prática, na reposição do sal, né? Ou se haveria alguma outra sugestão. Muito interessante a pergunta dela, porque na pergunta já estão contidas algumas coisas que contradizem esses textos bobos como esse que a gente leu no início do podcast para vocês. O fato de que existe outras fontes de energia além do açúcar, de que a pessoa pode usar a própria gordura corporal como fonte de energia, mas que se o exercício for muito longo, como um exercício de 3 horas de duração, essa energia pode vir na forma de glicose ou de gordura. O amendoim, como uma oleaginosa, contém a maior parte da sua energia na forma de gordura. A questão posta é a seguinte: não existe, e acho que nunca vai ter, um ensaio clínico randomizado de atletas de elite, de alta performance, sorteados para fazer uma dieta de alto carboidrato ou uma dieta de baixo carboidrato. Até porque eu estou entre aqueles que pensam que as pessoas têm inclinações genéticas nesse sentido. Alguns realmente têm uma performance melhor com mais carboidrato e outras com menos. O que nós temos é um estudo observacional chamado FASTER, a gente já comentou alguma vez aqui, mas nós vamos deixar a referência de novo. É um estudo no qual atletas de elite, aqui definidos como os que estão nos 10% top das suas categorias nos Estados Unidos, em triatlon e ultramaratonas. E esse estudo avaliou atletas que faziam a prática do esporte com dieta cetogênica, com quase nada de carboidrato, isso que o artigo da Veja disse que vai ter consequências severas, assim, pode te matar, né? Atletas de elite que treinam e competem sem nenhum carboidrato e atletas de elite que treinam com alto carboidrato. E o que esse estudo mostrou é que as duas coisas funcionam e que, curiosamente, a quantidade de glicogênio no músculo dos que treinam em cetogênica e dos que treinam com glicose é a mesma antes e depois do treino, ou seja, o corpo acha formas de repor esse glicogênio, você não precisa consumir o açúcar. De modo que se você está tendo os benefícios
de uma dieta de baixo carboidrato, mas pratica esporte e não quer consumir o gel de açúcar, você está em boa companhia. Tem vários atletas que fazem exatamente isso. Utilizam uma oleaginosa. Eu tenho um paciente meu que é ultramaratonista que leva tirinhas de bacon sequinho, assim, crocante, ele come durante a ultramaratona. E realmente é muito importante repor o sal. Então, a maioria das vezes as pessoas vão optar assim por ter essa oleaginosa salgada, ou no caso o bacon que é salgado, fontes de energia na forma de gordura, mas que contenham sal também. Então tá super correto para quem já está adaptado nesse esquema. Tem também alguns atletas que optam por utilizar o MCT, né, as triglicerídeos de cadeia média, e tem, por incrível que pareça, atletas que estão tão adaptados à dieta de baixo carboidrato e, portanto, adaptados a usar a gordura como fonte de energia, que fazem provas longas em jejum, repondo só água e eletrólitos. Nesse caso, usar a sua própria gordura corporal como fonte de energia, né? E não a ingerida. Exatamente. Mas sim, dependendo da duração da prova, quem quiser dar uma olhada numa situação extrema disso, pode procurar na rede social o Alessandro Medeiros, que é um brasileiro que mora na Flórida, ultramaratonista, que fez a prova de 160 quilômetros correndo, consumindo 0 carboidrato. E aí vocês podem ver lá o que ele consumia nas muitas horas que a prova durou. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e/ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.